Nessa nossa aula nós vamos falar sobre estruturas de repetição, os chamados laços ou loops. E para iniciar vamos pensar em um programa que escreva os 10 primeiros números inteiros na tela. Com o conhecimento que temos até agora, provavelmente se você pensou igual a mim, vai escrever assim. N, é isso? Aqui. E logo mais abaixo, assim por diante. 2, 3, 4, 5 e assim por diante até 10, não é isso? Supondo que eu tenha escrito isso aqui até 10, vai funcionar normalmente, só que nosso código ficaria muito extenso, muito verboso e muita coisa repetitiva, isso não é legal na programação. Quando identificamos uma execução de uma função ou de um bloco de instruções repetido, identificamos que vamos ter que fazer uma grande repetição de um pedaço de código, nós podemos colocar isso dentro de uma estrutura de repetição, que nós vamos falar aqui nesse vídeo, para resolver nosso problema. Então vamos começar com o nosso while, que significa enquanto em inglês. Ele é muito simples. Basicamente eu vou colocar uma variável aqui dentro, fazer uma comparação, certo? E para escrever nosso programa, eu vou fazer uma comparação de enquanto i for igual a 10, menor ou igual que 10, certo? Enquanto ele for menor ou igual que 10, ele vai executar esse bloquinho de código que eu vou fazer aqui. Eu vou inicializar ele com 1 para startar o nosso contador. E aqui dentro eu vou referenciar a nossa variável para exibi-la, certo? Bom, é muito simples. E logo mais embaixo eu vou incrementar a nossa variável, eu poderia fazer dessa forma, igual a i mais 1, que vai adicionar 1 a nosso elemento, e assim por diante, ou simplesmente assim, i mais seria equivalente, ou até assim, i mais igual a 1, funcionaria também da mesma forma. Para nosso programa vamos adotar esse incremento aqui que é mais simples e mais curto. Então vamos lá, vamos entender o que fizemos. A gente criou uma variável aqui inteira chamada i e atribuiu 1 a ela. Então nós escrevemos a palavra reservada aqui, while, que significa enquanto. Enquanto essa condição estiver sendo satisfeita, eu vou executar esse bloco de código aqui. Entendeu? Então, enquanto essa instrução for satisfeita, essa condição for satisfeita, eu vou executar esse bloco de código. Ou seja, eu vou começar com 1 aqui, vamos entender. 1 é menor ou igual que 10? Sim. Então ele vai escrever i, o que é que tem dentro de i? 1 na tela, e depois vai incrementar, ou seja, vai adicionar 1 à nossa variável i. E i vai passar a ser 2. Aí ele vai verificar de novo. I é menor ou igual que 10? I sendo 2 é menor ou igual que 10? Sim, sabemos que sim. Então ele vai escrever o valor do 2, que é o valor do i, que é 2 na tela, e depois vai incrementar em 1. Aí volta para a verificação. I, que é 3, é menor ou igual que 10? Sim. Então ele vai fazer o printf de novo e assim por diante, até que seja menor ou igual que 10. Quando for menor ou igual que 10, ele vai executar mais uma vez, né? Menor ou igual que 10, igual a 10 no caso, vai executar outra vez. Quando ele atribuir, o 10 vai somar 10 mais 1, que vai ser 11. Quando ele fizer esse incremento aqui do 10 para 11 e verificar aqui, já não vai mais satisfazer. Então ele vai sair da nossa estrutura de repetição. Vamos executar nosso código para ver como é que fica. Eu vou chamar aqui de while, só para a gente observar aqui como é que funciona essas estruturas de repetição. O código está rodando. Bom, aí, ele escreveu os nossos primeiros 10 números, sem contar o zero, claro. Então, a gente observa que a gente precisa escrever muito pouco, cerca de 3 linhas de código aí, mas eliminando os espacinhos aqui, a gente pode até reduzir esse número de linhas.
Enfim, a ideia aqui é não ter que escrever tantos printfs e fazer aquela coisa e deixar o nosso código um pouco mais otimizado. Bem, vamos partir para outro exemplo. Digamos que eu quero escrever a tabuada de 5 aqui. Tabuada de 5, melhor. Vamos começar do zero aqui. O negócio aqui é 10, então eu vou escrever aqui 5 vezes um número aqui que eu vou dizer qual é igual a um número aqui inteiro que eu vou dizer qual é no final. Referente a esse primeiro porcento D, nós temos esse I, que vai ser o nosso incremental aqui, esse incrementado, do 0 até 10, certo? E depois de igual vai ser o que? 5 multiplicado esse valor de I aqui, que vai ser o que vai ser contado. Entendeu? Começando do zero aqui. I é menor ou igual que 10, 0 é menor ou igual que 10, sim. Então, 5 vezes 0 é igual a o valor de 5 vezes 0, que vai ser 0. Eu incremento o I e vai passar a ser 1. E vai verificar. 1 é menor que 10, menor ou igual que 10, sim. Ele vai escrever aqui 5 vezes 1, que é o valor de I, igual a 5 vezes 1, que é 5. Correto? E assim por diante. Vamos executar o código e ver como é que funciona aqui. Tá vendo? Escrevemos a tabuada do 5 aí perfeitamente. Agora vamos partir para um desafio maior. Digamos que queremos escrever as 5 primeiras tabuadas. Tabuada do 1, a tabuada do 2, do 3 até a do 5. E aí, como é que a gente faz isso? Bem, para escrever as 5 primeiras tabuadas, a gente tem que fazer uma coisa chamada while encadeado, que nada mais é uma estrutura while dentro de outra. Vamos escrever aqui até 5, que vai ser a nossa variação. Começando do 0, vamos começar do 1, né? Melhor. Tabuada do 1 até o 5, as 5 primeiras. E aqui dentro vamos ter outra variável, que vai variar de até J. Pronto. Aí a gente tem que especificar aqui fora, declarar, na verdade, nossa variável e dizer de onde ela começa. Podemos botar aqui começando do 0. Beleza? Aí a gente tem que tomar cuidado com a questão da indentação do nosso código. Ou seja, para a gente saber o que é que está dentro de qual while, o que é que pertence a qual, para a gente organizar e melhorar a legibilidade do nosso código. Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar a variável I. E pronto, aqui vai ser J. E aqui vai ser I vezes J. Certo? Esse %D aqui referente a esse I. Esse outro ao J. E esse outro a I vezes J. Que vai ser nossas multiplicações aqui dos números que estão variando. Então, vamos lá. Observe que nosso I aqui, nosso incremento de I tem que ficar fora desse while. Certo? Por quê? Vamos lá. Já já eu chego no incremento do J. Ou melhor, vamos fazer logo aqui. Fazer o J++. Certo? Pronto. Com esse J++, nós temos uma estrutura parecida com a que temos anteriormente. Vamos tentar dar uma estudada aqui do nosso código geral. Enquanto I for menor ou igual que 5, I sendo 1, eu vou executar tudo isso aqui. Certo? Então vamos lá, vamos tentar ler nosso código aqui para a gente entender melhor. Eu iniciei com 1 aqui o I, aí ele vai verificar. 1 é menor do que 5? Sim, sabemos que sim. Então ele vai criar uma variável J, atribuir 0 a ela. E ele vai verificar aqui se J é menor ou igual que 10. Sabemos que sim. Então ele vai fazer o valor 1 vezes o 0, que é o que tem em J, é igual à multiplicação desses dois valores. Correto? Aí eles, depois desse while, vai ficar somando J aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1 até 10. Ou seja, vai multiplicar de 1 vezes J, J variando de 1 até 10. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 até 10, certo? Quando ele terminar essa etapa do 1, ele vai voltar para cá. Aliás, ele vai passar para cá, vai incrementar o I. O I vai passar a ter o valor 2 e vai verificar essa condição de novo. E é menor ou igual, 2 é menor ou igual que 5? Sabemos que sim. Então ele vai de novo criar essa variável J igual a 0.
vai fazer o while aqui, vai entrar no while, vai verificar se j é menor do que 10, se 0 é menor do que 10, e sabemos que sim, então ele vai multiplicar o 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, passando por todo esse incremento e variando até o 10, certo? E assim por diante. Essa é a ideia do nosso while encadeado. Qualquer dúvida, pessoal, também eu esqueci de falar, vocês podem colocar na descrição do vídeo, aí nós vamos procurar responder o máximo, o mais rápido possível. Então, aqui podemos observar que conseguimos fazer nossa tabuada. Está um pouco ilegível aqui. Eu posso, deixa eu colocar um printf aqui para ficar mais legível. Um raba m, raba m, aqui. Um raba m aqui para ficar um pouco mais legível. Vamos compilar de novo nosso código. Vamos compilar de novo nosso código. Pronto, já ficou mais legível agora. Nós variamos aqui. Esse i aqui é referente a essa casa. Ou seja, ele vai repetir 10 vezes de acordo com esse, na verdade 11 vezes, né, de 0 a 10. De acordo com esse while aqui. Esse j é referente a essa casa decimal aqui. No 1 nós fazemos um loop 11 vezes aqui, 0 a 10. Para 2 fazemos de novo, de 0 a 10. Para 3 e assim por diante. Bem, agora vamos conhecer nossa outra estrutura de repetição, chamada for, que significa para em inglês. O for tem uma forma de se escrever um pouco mais chatinha de se ler, até por ele ter tudo na sua declaração. Vamos ver aqui como é que funciona e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Aqui no cabeçalho do nosso for, nós vamos ter a carga inicial da nossa variável, eu estou exemplificando aqui, a condição de parada e o incremento. A condição que nós tínhamos lá no while vai ficar aqui no meio. A declaração da nossa variável, a inicialização dela vai ser o primeiro elemento do nosso for. E o terceiro elemento vai ser o incremento. Então vamos escrever aquele programinha que fizemos anteriormente para escrever os 10 primeiros números na tela. E vou compilar, chamar ele de for. Pronto. Veja que escreveu aqui os nossos 10 primeiros números de uma forma muito mais sucinta, que o nosso código foi muito mais enxuto. A única dificuldade aqui é um pouco para entender esses três parâmetros aqui do for, mas com o passar do tempo a gente se acostuma. E é muito interessante essa forma de escrever, até para a gente não esquecer de fazer cada um desses passos no decorrer do nosso código. A ideia do for é carga inicial, a nossa inicialização da nossa variável, a condição, ou a condição de continuação no caso, né? Que o código só vai sair daqui quando essa condição não for satisfeita. Enquanto ela estiver sendo satisfeita, ele vai continuar executando esse código. E o nosso incremento, por fim. E esse é o nosso i referente aqui. Ele vai executar para i igual a 1. Aí vai verificar se 1 é menor ou igual a Q10. Se for, aí ele executa o nosso código. Ele vai executar aqui e vai escrever 1, né? Já que 1 é o que tem nessa variável. Depois que executar esse código, ele vem para cá e faz o incremento. Depois que ele faz o incremento, ele verifica de novo. Quando ele faz o incremento de 1, o i passa a ser 2. Então, 2 é menor ou igual que 10? Sim. Aí ele vai e executa o nosso código. Coloca 2 lá na tela. Depois ele faz o incremento de novo e passa a ser 3. Aí vai verificar se 3 é menor ou igual que 10. Se for, ele vai e executa de novo o nosso print, coloca o 3 lá na tela e assim por diante, até enquanto ele for menor ou igual que 10, ele vai executar esse código. Agora nós vamos fazer um exemplo igual que fizemos com o while, que é o de escrever as 5 primeiras tabuadas. Veja que a lógica do meu printf é a mesma. O que vai mudar é só a estrutura do laço. Vamos lá entender o que fizemos aqui. Atribuímos 1, então ele vai verificar se 1 é menor ou igual que 10. Então ele vai fazer 5 vezes 1 é igual a esse valor aqui, 5 vezes 1 que é 5. Aí ele vai e faz o incremento. O i passa a ser 2. 2 é menor ou igual que 10? Sim. Ele vai e faz 5 vezes 2 é igual a 5 vezes i, que é 10. Faz o incremento de novo e passa a ser 3 e assim por diante, até que ele não seja menor ou igual que 10. Vamos executar aqui para ver como é que vai ficar o nosso código.
Bem, escrevemos aí a tabuada do 5. Bem, agora para terminar nossa exemplificação com o for, vamos fazer as 5 primeiras tabuadas. Bem, observe aqui que eu fiz um for encadeado, igualmente a gente fez o while encadeados. Então vamos entender o que nós fizemos. Nós queremos aqui escrever as 5 primeiras tabuadas, como eu já falei. Então, eu atribuo 1 ao nosso i e ele vai verificar se 1 é menor ou igual que 5. Como é menor ou igual que 5, ele vai passar para o for interno. Ele vai atribuir 0 ao j e vai verificar se j é menor ou igual que 10. Então, ele vai pegar o que tem dentro do i e vai escrever aqui, que é 1 vezes o que tem dentro do j, que é 0, e vai igualar a multiplicação dos dois aqui. 1 vezes 0, sabemos que é 0, então 1 vezes 0, 0, é o que ele vai escrever. Ainda dentro desse for, ele vai incrementar o j vai passar a ser 1. Aí ele vai escrever aqui o que tem dentro do i, que é 1, continua sendo 1, vezes o valor que passou a ser o j incrementado agora é 1. 1 vezes 1 é igual a i vezes j, que é 1 vezes 1, então sabemos que é 1. E vai ficar nesse laço aqui para 1 até ele ultrapassar o valor de 10. Quando ele ultrapassar, vai quebrar aqui a condição e vai voltar para cá. Quando chegar aqui, ele vai incrementar o 1, verificar se é menor ou igual que 5 e vai executar tudo de novo. Pronto, vamos executar aqui e ver o funcionamento para a gente entender melhor o que está acontecendo, certo? Então, aqui eu fiz um for para 1, certo? E dentro desse, enquanto o i era 1, eu executei esse for aqui 10 vezes, ou seja, 11 vezes no caso, 0 até 10. 0, 1, 2, 3, aqui para o 1. Depois que ele terminou de executar 11 vezes isso aqui, de 0 a 10, ele vai voltar para cá, vai incrementar e fazer a verificação se 2, no caso aqui, vai passar a ser 2, vai ser menor ou igual que 5. Quando ele fizer essa verificação que passar, ele vai executar todo esse for de novo aqui 11 vezes, de 0 a 10, fazer o loop. Quando ele terminar de executar, ele vai voltar para cá, fazer um incremento para 3 e vai executar tudo de novo para 3, para 4 e para 5, como a gente pode observar aqui no nosso console. Esse printf aqui é só para dar uma organizada. No final de cada tabuada a gente dá uma quebra de linha para poder observar melhor o nosso resultado no console, certo? Bem, agora vamos partir para a nossa terceira estrutura de repetição, que ela funciona um pouco diferente das duas anteriores. A estrutura de repetição é chamada de do while. Bem, o do while ele funciona um pouco diferente porque, se você notar, as outras duas estruturas fazem uma verificação de uma determinada condição antes de executarem qualquer código. E o do while é um pouco diferente, ele executa o código uma vez para depois verificar. Aí, depois que ele verifica, se a condição for satisfeita, ele volta a executar e depois verifica novamente. Caso não for satisfeito, ele simplesmente para e sai do laço. A ideia aqui é executar o bloco de código pelo menos uma vez. Como aqui nesse exemplo que fizemos bem simples. Veja bem, temos uma variável aqui inteira chamada i que recebe o valor 0. Aí nós fazemos o printf dizendo é menor. Vou colocar um rabo n aqui para melhorar. Bem, é menor, executamos uma vez, aí depois verificamos. I é menor ou igual que 1? Se for, ele vai executar novamente. Vou colocar um incremento aqui, senão nós vamos ficar num loop infinito. Bem, vamos falar um pouco da nossa estrutura de repetição do while agora, que ela funciona um pouco diferente das duas estruturas anteriores, o for e o while. Bem, essas duas estruturas basicamente fazem uma verificação primeiro de uma condição. Se essa condição for satisfeita, ele vai executar o bloco de código e depois verificar de novamente para executar o código. Ou seja, ele só executa o código se a condição for satisfeita. E aqui não. Ele primeiro executa uma vez o nosso bloco de código e depois verifica se a condição é satisfeita. Ou seja, com essa lógica nós executamos pelo menos uma vez o nosso código para depois verificarmos a nossa condição. Nesse exemplo aqui nós temos uma variável inteira chamada i que recebe o valor 0. E depois nós temos o nosso laço do while. Quando chega aqui ele vai executar a nossa instrução, colocar na tela esse valor é menor, fazer o incremento em i e vai passar a ser 1 e ele vai verificar. 1 é menor ou igual que 1?
Então ele vai executar de novo esse laço aqui, escrever novamente é menor e vai incrementar em 1. O i vai passar a ser 2. Quando ele for voltar para cá, o i vai ser 2, ele vai fazer 2 é menor ou igual que 1, essa condição não vai ser satisfeita. Então não executamos mais esse laço. A ideia do while, falando mais uma vez, é executar o bloco de instruções pelo menos uma vez antes de fazer a verificação. Vamos ver aqui, isso funcionando. Pronto, executou 2 vezes aqui o é menor, como tínhamos previsto. Se eu tirar esse igual aqui, ele vai executar só uma vez. Porque a partir do momento que i for 1, ou seja, o i é 0, ele vai executar o comando, o nosso print, vai incrementar o nosso valor de i, o i vai passar a ser 1 e essa condição não vai ser mais satisfeita, permitindo escrever somente uma vez na tela a nossa instrução.